Rapaz, no programa de hoje, no quadro Variedades, vamos falar sobre um tema polêmico. Ladies and gentlemen, que rufem os tambores imaginários. O tema de hoje é: velhice é a pior idade. Afirmação. Repito, velhice é a pior idade. Exclamação. E aí, preparado? Então vamos lá. Como pré-idoso, em 2024 completarei 56 anos de idade e, oficialmente infartado desde o ano passado, sinto-me com o chamado lugar de fala para divagar sobre o que a velhice traz a nós, réis mortais. Além disso, atuei como terceirizado na área da saúde por um breve tempo. Ou seja, dia sim e outro também, testemunhava a decadência física e mental destes seres de idade avançada. Aquela rotina me fez ter certeza de que a chamada terceira idade não é, nem de longe como alguns sonham, a melhor idade. Pelo contrário, aliás, o idiota que inventou esse disparate de melhor idade só pode ser um marqueteiro da indústria farmacêutica ou de clínicas geriátricas, você não acha? Meu amigo virtual, por obséquio, preste atenção, preste muita atenção. Não havia dia da semana, nem sábado, nem domingo, nem feriados em que o pronto-socorro e a emergência não estivessem sempre lotados. Eu posso garantir, ficar velho, cara, só é bonito em propaganda de vitamina. Sabe aquela com aqueles velhotes que já foram modelos, todos fitness, cheios de energia? Estes velhacos, em breve, também serão cadáveres, malhados, definidos, hidratados, bonitos, mas ainda assim, todos vão virar defuntos. Aliás, estou convencido de que o Brasil deve ser um dos campeões mundiais em maior número de idosos doentes. Nunca vi tanta gente velha diariamente e pior, passando mal, muito mal. Lamento destruir as suas ilusões de que envelhecer seria maravilhoso, como diria uma antiga amiga. Pode esquecer, vá! E para provar para você a minha tese, vou te contar sobre a condição em que 70% deles chegavam ao local em que eu trabalhava. A maioria vinha em veículos de familiares ou em carros de aplicativo. E vocês não têm ideia da verdadeira operação de guerra que era tirar o velho de um carro. Os acompanhantes, familiares, com e sem comitês de parentes impertinentes, ou com aqueles cuidadores chatíssimos, não raro, também já estavam caquéticos. Assim que chegavam, exigiam cadeiras de rodas para transportar os doentes, pois nenhum deles tinha forças para caminhar até a recepção. Os poucos que não eram cadeirantes faziam uso de andadores, muletas, bengalas, eram puxados pelo braço ou ficavam se escorando pelas paredes até chegar na triagem. Já nos casos mais graves, normalmente eram trazidos pelo SAMU ou removidos por ambulâncias particulares. Depois das 9h30 da manhã, mais ou menos, a sala de espera já estava lotada e formava-se um verdadeiro congestionamento de cadeiras de rodas. A esmagadora maioria dos presentes estava com os traseiros flácidos e as fraldas cheias, seminus, com sondas no nariz, bolsas de colostomia, catatônicos, mumificados, sucumbindo, quase fossilizados, sem força vital nenhuma, desmaiados, agonizando, recém-operados, com os dentes cerrados, testas franzidas, esclerosados, com olheiras profundas, boquiabertos, amputados, cheios de feridas, sonolentos, com as cabeças tombadas para trás, com cuidados paliativos, safenados, com hemorroidas, neuróticos, hemofílicos, estavam desfalecidos, desdentados, pelancudos, banguelas, cadavéricos, mochibentos, carcomidos, necrosando, com tipóias nos braços ou engessados, falando sem nexo,
enfaixados, com papadas volumosas, orelhas vultosas, desorientados, exaustos, surtando, infantilizados, babando, com mal de Parkinson, tendo AVC, com Alzheimer, pneumonia, com reumatismo, falência múltipla de órgãos, hérnias de disco, aliás eu tenho 2, tuberculose, raquitismo, fibromialgia, artrite, acéfalos, com gastrite, amnésia, varizes estouradas, anêmicos, com bronquite, diarreia, sinusite, verminose, enxaqueca, bursite, trombáticos, com cicatrizes ou as cabeças rachadas e marcas roxas em virtude de quedas. Sim, é impressionante a frequência com que os velhos caem, literalmente de cara no chão. É inacreditável. Alguns ficavam parecendo um homem-elefante do filme do David Lynch, com o rosto todo inchado e deformado por tantos hematomas. Muitos estavam parcialmente paralisados, cegos ou surdos, carecas ou com os cabelos pintados de roxo pela família, sem testosterona, dentes cerrados, aleijados, olhos esbugalhados, definhando, com cilindros de oxigênio, desidratados, prestes a serem entubados, hipertensos, como também é o meu caso, diabéticos, cancerígenos, depressivos, esquizofrênicos, com síndrome de pânico, dementes, com enfisema pulmonar, hiperventilando, em delírios tremens, subnutridos ou sofrendo de transtornos alimentares, com osteoporose, falta de ar, dor no peito, braço dormente, com a coluna travada, arritmia, cheios de feridas, febris, próstatas inchadas, continência fecal urinária e bexigas infeccionadas. Tinham asma, catarata, fobias, estavam agressivos, impacientes e arredios, esqueléticos, choramingando, estressados, tremendo, arqueados, pálidos, enrugados, retesados, soltando perdigotos ou peidos, gemendo, vomitando, debatendo, se xingando, com vermes ou parasitas, vociferando, com as calças caindo, sem tônus muscular, descabelados, tumultuando o ambiente, com sarna, cheios de manchas, desvitaminados, bulímicos, encaveirados, mascando o vento, cheios de pelos por todos os lados, abatidos, amarrotados, cabisbaixos, mal cheirosos, emberebados, fitando o chão, perdidos, não sabiam onde estavam. Alguns até conseguiram ser atropelados. Isso mesmo, atropelados. Ficavam com os dedos na fronte, olhando de soslaio, fazendo escândalos, inchados, teimosos, imprudentes, praguejando, rangendo os dentes, humilhados, descalços, acabrunhados, com a roupa toda suja de comida, embuchados, mal vestidos, conturbados, insatisfeitos, esgotados, implicantes, obesos, com síndrome persecutória, perturbados, raivosos, temerosos, desesperados, empobrecidos, deserdados, vítimas de golpistas, agiotados, interditados, congelando no verão, suando no inverno, ranzinzas, chantagistas emocionais. Alguns foram assaltados e agredidos. Outros são vigiados, extorquidos, patrulhados, molestados ou abandonados. Pernas inchadas, tinham tiques nervosos, ficavam bicudos, com o beiço inchado, foram enganados ou desenganados, impotentes ou assexuados, inapetentes e constipados. Ufa! Era feio de ver, um horror, terrível, rapá! Depois dessa via crucis, os poucos que conseguiam chegar ao café servido de graça empanturravam-se e às vezes derrubavam copos e muitas migalhas pelo chão. Alguns enchiam na cara dura, bicho, as bolsas com um monte de biscoitos, sem a menor cerimônia. Os que ficavam em observação aguardando ser internados, depois de horas,
salivando, recebiam um mate-lanche infeliz ou um x-tudo mata e os engoliam sem mastigar. E como dizem os americanos, "and the end of the day", o que todos realmente queriam era irem, pois muito melhor é aguardar em casa o momento da invalidez permanente ou da inexorável partida para outro plano. E antes de finalizar, uma questão: por que algum político, por senso humanitário ou compaixão, ao invés de passar os dias dando nomes de cupinchas em ruas, não apresenta um projeto de lei legalizando o suicídio assistido e a eutanásia? Por que não? Ou, inclusive, acabou de noticiar nesta semana um caso na Colômbia. Decidiu passar desta para melhor. O cara foi ao jogo do time de coração dele, conheceu os jogadores, foi ovacionado pela torcida e depois partiu para outra. Por que isso não pode ser feito aqui? Por que pode na Colômbia e aqui não? Por que não ajudar estes pobres diabos a se libertar do extremo sofrimento? Fica a sugestão. Mas, sempre tem um mas. Eu pergunto a você, e quanto à nossa decadência física e mental, falta de sono? Um conselho mesmo que de nada adiante. Se ainda não sabe, aprenda a rezar. Vale a pena tentar. É isso aí, amigos virtuais. Vamos em frente apesar da corrente. Obrigado por assistir a mais um programa. E se você gostou do vídeo, deixe seus likes, seus comentários, compartilhe com seus amigos e assine o canal. Alô, rapaz!